Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Imediatamente atenderam o chamado de Jesus. E nós, meu amado, você e eu demorei 36 anos para atender o chamado de Jesus. Eu rejeitei o amor de Deus durante 36 anos. Olha como é a misericórdia de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo, entende? Já se entregou a Jesus, já aceitou o maior presente do universo, que é a salvação da sua alma, que é a vida eterna no céu com o seu Criador que te ama. Se você não aceitou, volte o quanto antes para Jesus. Volte o quanto antes para Jesus. Não há alegria maior do que a salvação, do que se tornar perdoado por Ele, se tornar filho de Deus, instrumento do seu amor aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Os amigos daquele homem paralítico fizeram um esforço enorme para levá-lo numa maca e colocá-lo na frente de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, ora, o paralítico tinha fé porque ele aceitou ser levado. Talvez até ele tenha pedido
para os amigos o levarem? Não sabemos. Mas Jesus, vendo a imensa fé dos amigos do paralítico, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Jesus é o Filho do homem por parte de sua mãe Maria, que era um ser humano como você e eu. Uma moça muito digna, muito santa, mas ser humano como você e eu. Ele era filho do homem, mas ele era também filho de Deus. Que Isaías profetizou. Deus nos deu o seu filho e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quer te conceder vida eterna se você não aceitou Jesus ainda? Ele quer te perdoar com o seu sangue e te conceder vida eterna. Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele quer te dar paz com Deus e paz para viver aqui nessa terra, paz para viver nesse mundo tão difícil. A paz em qualquer circunstância, pois Deus está no controle de nossas vidas e quer sempre nos abençoar. Precisa ter fé para receber o milagre de Jesus também. Precisa ter fé. E Jesus continua honrando a sua fé. Pode ser a fé dos amigos acrescentada à tua. Façamos a obra de Deus. Sejamos homens e mulheres de fé. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 6. Bênçãos e ais. Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vocês, os pobres. Bem-aventurado é feliz do ponto de Deus, do ponto de vista de Deus. Bem-aventurado é verdadeiramente feliz do ponto de vista de Deus. Você é bem-aventurado se você é filho de Deus através de Jesus. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Pobre é aquele que sabe que não tem. Pobre é aquele que sabe que precisa de Deus. E não é só os recursos materiais. Pobre é o humilde, que sabe que o universo não surgiu por acaso. Como algo tão grandioso pode surgir por acaso? Quando você pega uma caneta Bic para escrever com a caneta Bic, entende? Como uma simples caneta Bic inventada pelo ser humano pode surgir por acaso? Houve muita pesquisa, entende? A inteligência foi aplicada. Antigamente se escrevia com pena de pato, com pena de ganso. Mas Deus deu sabedoria a um ser humano que criou a caneta Bic. Como é que ela pode surgir por acaso, um instrumento tão simples? Nós que estamos aqui na internet, eu no meu celular falando com você, e o mundo todo pode ouvir esta mensagem, alguém criou o celular. É ser inteligente que cria coisas pequenas, como uma caneta e relativamente fáceis, uma caneta Bic, e um celular com esse poder. Precisa ser inteligente para criar uma caneta Bic. Jogando para o alto o plástico, a ponta de esfera de metal e a tinta, nunca vai cair no chão uma caneta Bic pronta. É necessário um processo que exige a inteligência humana, o raciocínio humano, para produzir um objeto tão simples. Como o universo, como a Terra, como você e eu, podemos ter surgido por acaso. Acaso não cria nada. Deus é eterno. Não conseguimos entender isso porque nós somos finitos. Como é que a criatura pode entender o seu Criador? Como é que uma formiguinha pode entender a você? Você é muito mais que uma formiguinha. Deus é 1 trilhão de vezes multiplicado por 1 bilhão de vezes maior que você e eu. Perfeito. Ele criou o universo nessa imensidão de galáxias. Bilhões e bilhões de galáxias. Trilhões e trilhões de estrelas, incontáveis. Existem mais estrelas no céu do que as areias das praias. Deus existe e te criou a sua imagem e semelhança. E Ele diz: você é feliz se você é humilde, reconhece que você é criatura e reconhece que Deus é que fez tudo e te fez e te ama. E quer te salvar e te dar o melhor para a sua vida aqui na terra também.
Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Eu demorei 36 anos para encontrar Jesus, porque eu amava a verdade, buscava a verdade. Se você não encontrou Jesus ainda, busque a verdade. Ele é a verdade. Tenha fome e você será satisfeito. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem e expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Se você que é cristão é perseguido, feliz você é. Se você é perseguido porque ama a Deus, feliz você é do ponto de vista de Deus. Deus está no controle de tudo. E Ele transforma o mal em bem. Louvado seja Deus. Regozijem-se nesse dia, quando forem expulsos, insultados, perseguidos. Regozijem-se neste dia e saltam de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Quem está satisfeito com a vida do jeito que ela é, entende? Não busca Deus. Não busca Deus, ele está satisfeito. Não precisa de Deus. Misericórdia, abre os olhos deles, Pai. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas.